que se tenha um requerimento escrito, né, esses requerimentos terão essas informações. Ou seja, não é obrigado a ter requerimento para todos os atos. Os atos que dispensavam requerimento expresso, que poderiam ser solicitados ali verbalmente, esses atos ficaram mantidos da mesma forma. São solicitações verbais. Agora, esses requerimentos, esses atos que já exigiam requerimento escrito, quais são eles no registro civil, gente? Nós temos, por exemplo, as certidões de inteiro teor, que elas precisam ser requeridas, não é isso? A gente precisa saber quem está requerendo para saber se eu posso emitir a certidão com informações sigilosas ou não. Eu tenho requerimento de habilitação para casamento, todos os processos de habilitação têm que ter esse requerimento. Eu tenho requerimento de averbação de atos que venham de uma escritura pública. Por exemplo, se eu vou fazer o registro de uma escritura pública de emancipação, eu preciso colher o requerimento do interessado para que se registre essa escritura pública. Da mesma forma, averbação de divórcio, de separação. Tá? Então, esses atos que não são de iniciativa de uma ordem judicial, eu preciso que a pessoa faça um requerimento para que se pratique esse ato. Normalmente são atos que não são praticados ali no balcão no mesmo instante em que foram solicitados, tá? Normalmente. Não, uma coisa não obriga a outra, tá bem? Mas os atos que peçam, que obriguem a existência de um requerimento expresso, para esses atos eu vou atender aquelas informações que o provimento 61 do Conselho Nacional de Justiça nos trouxe como obrigatórias. E aí uma questão, se é obrigatório, como eu faço com uma pessoa que não tem e-mail, não tem endereço eletrônico? O que ficou disposto aí em relação a essa questão nesse provimento nesse provimento aqui, né, de Minas Gerais? Como que fica, que tipo de disposição que trouxe para, eventualmente, atos ou informações que a gente não conseguiu, que a pessoa não tenha, ou que a pessoa não trouxe ali no momento no balcão? O que nós temos de disposição, gente? As partes, tanto elas quanto o oficial, devem diligenciar no sentido de obter essas informações. O que seria diligenciar para a parte? Ela não sabe o nome completo da sua mãe, do seu pai. Ela vai telefonar, ela vai buscar, ela vai providenciar. Ela não sabe o estado civil é complexo, né? Ou então, por exemplo, ela não sabe se ela é separada judicialmente ou se ela é divorciada. É muito comum essa confusão. Então, olha, vai lá na sua casa, traz a sua certidão de casamento que nós vamos ver o seu estado civil. É uma forma de diligenciar. E o registrador, que tipo de diligência ele pode fazer? Uma busca na CRC, para saber se já tem registro ali de eventual óbito, né? Se já tem registro ali de casamento, aí a pessoa não é mais solteira. Enfim, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de forma de diligenciar para que se chegue a essas informações, elas são lícitas, tá? Inclusive, olha, uma coisa bastante interessante agora que a gente tem acesso aos dados da Receita Federal, é fazer a busca nos dados da Receita, né? No site, no próprio banco de dados da Receita Federal. Às vezes a pessoa não sabe se já alterou o nome, se está completo, se não está, eu não sei o número do meu CPF, tudo isso são informações que o próprio registrador pode obter através de uma diligência simples que ele vai fazer dali mesmo do ponto de atendimento, tá bem? Agora, e se nem assim isso for possível? Ou seja, a pessoa que está ali, ela está solicitando a certidão de alguém, mas ela não faz ideia de quem seja o pai e a mãe, porque quando ela foi registrada, ela foi encontrada, né, era uma criança exposta, e aí foi registrada sem nome de pai e de mãe. Que filiação que eu vou constar no requerimento dessa pessoa se ela não tem ninguém no campo de filiação do registro dela? É uma possibilidade. Isso vai obstar a prática do ato? De forma alguma. Eu vou entregar para essa pessoa o ato que ela está solicitando, mas eu vou mencionar no requerimento o motivo pelo qual eu não cumpri aquele requisito do provimento. Eu não mencionei o campo de filiação, não preenchi o campo de filiação desse requerimento porque a pessoa não tem pais em seu registro de nascimento. E a pessoa vai assinar isso no requerimento. Tá? Então, essa informação tem que ficar expressa no requerimento e a pessoa que fez o requerimento tem que assinar
para comprovar que aquilo é uma verdade, tá bem? Ou seja, gente, tem que diligenciar, sim, mas isso não é obrigatório se é impossível obter essas informações, e aí, com isso, eu não posso obstar a prática do ato, tá bem? A diligência para obter ao máximo possível, e aí, se não foi possível, se não tem como obter essas informações, não vai obstar a prática do ato. Eu vou praticar o ato, mas no requerimento eu vou justificar isso. Então, pessoal, finalizado aqui sobre o provimento 358, nós vamos falar agora sobre o 359. Que tipo de alterações o provimento 359 da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais trouxe para o Código de Normas do Extrajudicial de Minas Gerais, que é o provimento 260 de 2013. Ele modificou o artigo 463 do Código de Normas. Vou fazer a leitura aqui do 463 após a alteração pelo 359. Efetuado o registro, a alteração do nome somente ocorrerá mediante ordem judicial, devendo o mandado ser arquivado na serventia, ressalvados casos de erros evidentes, em que será observado o procedimento previsto no artigo 110 da Lei de Registros Públicos e nos requerimentos relativos à averbação de alteração do prenome do gênero, nos assentos de nascimento e de casamento da pessoa transgênero, onde será observado o procedimento contido no provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça. Pessoal, aqui nós vamos ter que nos ater um pouquinho mais, e eu vou aproveitar, fazer a explicação mais completa em relação ao provimento 73, mas aí para isso eu vou ler já o 436, que foi outro artigo que foi alterado pelo provimento 359, e aí nós vamos fazer uma explicação que englobe todos os dois, tá? Só para ficar mais tranquilo. Fazer a leitura, então, do artigo 436 do provimento 260, após a alteração pelo 359 da Corregedoria Mineira. As informações relativas à alteração do prenome do gênero nos assentos de nascimento e de casamento de pessoa transgênero, devido à sua natureza sigilosa, não poderão constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa que requereu a alteração ou por determinação judicial, nos termos do artigo 5º do provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça. Tá bem? Pessoal, vejam só. O provimento 73, nós já temos a explicação sobre esse provimento no conteúdo da aula que foi feita, que foi gravada anteriormente. Aqui nós estamos fazendo uma atualização, né, desse conteúdo no período desde a gravação da última aula até a data atual, para a gente fazer a prova agora do próximo edital, tá? Então, como já houve a explicação básica de como que funciona a alteração do prenome, né, e do sexo do transgênero, aqui agora a gente vai falar, primeiro, algumas mudanças de interpretação, de postura, de aplicação do provimento 73, e segundo, essas alterações aqui de Minas, que na verdade elas vieram para explicar um pouquinho melhor, para detalhar um pouquinho mais como que fica daí em diante a alteração de nome, depois que houve essa possibilidade de fazer administrativamente a alteração do prenome do sexo do transgênero, tá? Vejam só, porque, primeiramente, o que vai alterar? Nós vimos na aula, vai alterar o prenome e vai alterar o sexo. Não, professora, está escrito no provimento 73 e está escrito no provimento 260, agora após essa alteração, está escrito o que vai ser alterado? Vai ser o gênero. Sim, pessoal, mas lembrem lá da aula, o que é elemento do registro de nascimento? É o sexo. Sexo é alterável, ou seja, basta que a pessoa declare a intenção de alterar e o sexo dela realmente vai ser alterado? Não, porque sexo nós vimos que é uma questão física, né? É uma questão biológica. Para que se altere o sexo da pessoa, ela no mínimo tem que fazer a cirurgia de transgenitalização, os tratamentos hormonais que fazem com que as características físicas da pessoa sejam alteradas. Mas nós vimos que a ADI 4275 do Supremo Tribunal Federal, que tratou desse assunto, ela justamente disse que não precisa dessas condicionantes para que a pessoa possa alterar o seu registro de nascimento. Então, se não precisa fazer as alterações que, em tese, alteraria o sexo da pessoa, como que eu vou fazer
alteração real do sexo da pessoa no registro. Por isso é mencionado o gênero no provimento? Ô, gente, mas se eu tenho um provimento falando que é para alterar o gênero da pessoa, eu não estou alterando nada no registro, já que o registro tem como elemento apenas o sexo. Não existe o gênero no registro, o registro traz o sexo, tá?